Fala galera, vamos continuar então. Pessoal, próximo tópico, falar sobre ângulo entre reta e plano, tá? Então, vamos supor que eu tenha um plano, tá? E uma reta que fura esse plano, né? Se ela for paralela ao plano, o ângulo é zero. Mas se não for paralela, ela vai furar o plano. Se ela vai furar o plano, o que vai acontecer? A gente vai ter uma projeção aqui. O ângulo entre a reta e o plano vai ser esse ângulo θ que a reta R forma com a projeção dela, que eu vou chamar de R', no plano. Tá certo? A projeção ortogonal. Basta você pegar um ponto aqui qualquer e projetar ele ortogonalmente, né? Projetar ele perpendicularmente ao plano, que você já vai obter, né? Quando ligar o ponto de interseção a esse ponto da projeção, você vai obter a reta R', tá? E aí o ângulo entre R e R' é o ângulo entre a reta e o plano. Beleza. Agora, como é que a gente calcula esse ângulo? Aqui é muito parecido com o ângulo entre os planos, só tem um detalhe importante. Por quê? O vetor normal ele está aqui. O vetor diretor da reta está aqui. Então, ó, se você calcular o ângulo entre o vetor normal e o vetor diretor, você está calculando esse ângulo aqui que eu vou chamar de alfa. Tá? Esse ângulo ele é o complementar do θ, né? Então, o que vai acontecer? O θ ele é 90 menos alfa. Logo, o seno de θ é igual ao cosseno de alfa. E o cosseno de alfa é o cosseno do ângulo entre dois vetores. Eu sei calcular isso. É o produto escalar, né? Módulo do produto escalar, n escalar r, sobre módulo de n vezes o módulo de r. Tá? Então, tá lá. O que vai ser o ângulo θ? Cuidado, o θ vai ser arco seno módulo de n escalar r sobre módulo de n vezes o módulo de r. Tá? O único cuidado que você tem que tomar é isso. Você calcula o seno do ângulo. Beleza? Show! Agora vamos lá. Calcule, por exemplo, o ângulo entre o plano e a reta. Vamos ver. Então, ó, no caso eu tenho que o plano π é x mais 2y mais 2e igual a zero. Logo, o vetor normal ao plano π tem coordenadas 1, 2 e 2. Tá? E o vetor diretor da reta R tem coordenadas 2, menos 1 e 0. É só analisar ali os coeficientes do t. Então, vamos lá. A gente sabe que seno de θ é módulo de n escalar r sobre módulo de n vezes o módulo de r. Beleza? Então, seno de θ vai ser o módulo de 1 vezes 2, 2. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Mais 2 vezes 0. Opa, deu 0. Ih, que droga. Então, eu acabei pegando um exemplo ruim. Deixa eu botar aqui mais t aqui, só para não dar 0. Então aqui vai ficar 1. Pronto. Aí aqui vai ficar menos 2, mais 2. 2 menos 2 mais 2 módulo sobre módulo do primeiro, que é raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, raiz de 9, que é 3. E o outro dá 4 mais 1, 6. Então, raiz de 6. Então, ficamos com 2 sobre 3 raiz de 6. Racionaliza, né? Multiplica por raiz de 6. Ficamos com
seno θ igual a 2 raiz de 6 sobre 18. Que é raiz de 6 sobre 9. Tá? Então, o θ, não pode esquecer, é arco seno raiz de 6 sobre 9. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Outra fórmula importante. Problema de distância de ponta plano. Então agora eu tenho um ponto P de coordenadas x0, y0, z0 e um plano π. E eu quero calcular a distância do ponto P até o plano π. Eu quero calcular esse tamanho aqui, essa distância. Como se fosse a altura, né? Imagina um ponto e a distância dele até o chão, né? A altura dele em relação ao chão. É essa distância que eu quero calcular. Tá? Aí tem uma fórmula para isso. A fórmula vai ser distância do ponto P ao plano π é módulo de AX0 mais BY0 mais CZ0 mais D sobre raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá? Lembrando que eu estou supondo que o vetor normal aqui tem coordenadas ABC, né? Tá? Então, na prática, você vai substituir as coordenadas do ponto P na equação geral do plano. Esse valor não vai dar zero se o ponto não estiver do plano. E aí vai dividir por raiz da soma dos quadrados dos coeficientes de x, y e z na equação do plano. Tá? É muito parecido com aquela fórmula da distância de ponta reta no R2. Só que lá só tinha A, B e C. Aqui tem A, B, C e D. Tudo bem? Mas é bem parecido. A demonstração é a seguinte. Ó. Vamos fazer aqui. Eu quero calcular essa distância aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar um determinado ponto aqui. P1. Tá? Qualquer do plano. E vamos calcular o vetor P1P. Tá? Vamos calcular, vamos usar o ângulo, o vetor P1P. Se eu chamar o ângulo entre o vetor P1P e esse vetor perpendicular aqui, que na verdade é o vetor normal, que na verdade é o próprio vetor normal, se eu chamar esse ângulo aqui de θ, o que vai acontecer? Eu posso dizer... não é necessariamente vetor normal, ele é paralelo ao vetor normal, né? Mas eu posso dizer que essa distância aqui, vou chamar esse ponto aqui de P0, que é a projeção do ponto P no plano π, né? Eu posso dizer que PP0 em módulo é o PP1 vezes o cosseno de θ, né? Então vamos lá. Vou fazer a demonstração. Então, ó, o que a gente quer é a distância do ponto P ao plano π. E isso, na verdade, é o módulo de P0, ou P0P, né? Onde P0 é a projeção do ponto P no plano. Tá? Só que isso nada mais é do que módulo de PP1 vezes o cosseno do ângulo θ. Tá certo? Onde P1 é um ponto qualquer do plano. Ponto qualquer. Tá? Um ponto aí qualquer que você conheça do plano. E aí? Bom, quem vai ser o cosseno de θ? O cosseno de θ, ele é... O cosseno de θ é o produto escalar entre o PP1, então é PP1 escalar vezes o PP0, né? Só que o PP0 ele tem a mesma direção da normal. Então, em vez de usar o PP0, eu vou usar a normal.
Porque se eu estou falando só do ângulo, o ângulo que o PP1 forma com o PP0 é o mesmo ângulo que o PP1 forma com a normal, né? Então, eu posso usar a normal aqui. Então, vai ficar PP1 escalar vetor normal, né, em módulo, dividido pelo módulo de PP1 vezes o módulo de N, né? E aí que vem a parte interessante, né? O módulo de PP1 se cancela, tá? E aí, vamos ver como é que fica isso aqui. A gente vai ter o seguinte, ó, módulo de PP1 escalar N, PP1 seria o quê? Um ponto P1 genérico do plano, vou chamar de x1, y1, z1. Então vai ficar P1 menos P, ou seja, x1 menos x0, y menos y0, z1 menos z0. Tá? Escalar o vetor normal, que é o ABC, em módulo, dividido pelo módulo do vetor normal. Qual é o módulo do vetor normal? É raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Lembra que o vetor normal tem coordenadas ABC. Então, vamos ficar com módulo de A vezes x1 menos x0, ou seja, AX1 menos AX0, mais BY menos BY0, então mais BY menos BY0, mais CZ1 menos CZ0 sobre raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Ok? Beleza, só que tem um detalhe. Lembra que nós vimos lá na equação do plano, deixa eu voltar aqui, na equação geral do plano, que o coeficiente D, ele na verdade, ele é obtido substituindo aquele ponto que a gente tem do plano na equação, né, do plano. Então, repare, o que vai acontecer? A gente pode usar a seguinte informação. Como P1 pertence a π, vou escrever aqui. Deixa eu separar aqui. Como P1 pertence ao plano π, então ele satisfaz a equação do plano π. Significa que AX1 mais BY1 mais C Z1 mais D é igual a zero. Em outras palavras, AX1 mais BY1 mais CZ1 é igual a menos D. Então, olha só, eu não tenho aqui AX1 mais BY1 mais CZ1, essa soma dá menos D. Então, eu vou ficar com o seguinte, ó. Vou ficar com o módulo de menos A x0 menos B y0 menos C z0 e o restante que seria o AX1, BY1, CZ1, que é menos D, sobre raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E aí, como está em módulo, né, eu posso trocar o sinal, multiplicar por menos 1, que não faz diferença. Aí chegamos na fórmula. Tá? Beleza. Então, para a gente ver um exemplo, né, de aplicação da fórmula, calcule a distância do ponto P, 1, 2, menos 3, ao plano π, x menos 2y mais 2e mais 3. Então, vamos lá. Distância do ponto P ao plano π vai ser módulo de... Substitui as coordenadas do ponto P na equação do plano, vai ficar 1 menos 2 vezes 2 mais 2 vezes menos 3 mais 3 sobre
raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. E aí quanto vai dar isso aqui? Vai dar 1 menos 4 menos 3, menos 3 com menos 6 vai dar menos 9 mais 3 vai dar menos 6. Então vai ficar módulo de menos 6 sobre raiz de 9, que é 3. Então isso aqui vai dar 2. Beleza? Então a distância desse ponto a esse plano dá 2. Repare que geralmente a gente utiliza, né, os coeficientes 1, 2 e 2. Né? Por quê? Porque dá quadrado perfeito a soma desses três. Né? A soma dos três quadrados. Né? 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado dá 9. Então até os exercícios mesmo geralmente costumam usar esses números para dar não dar um número muito quebrado. Tá? Então sempre que você tiver um plano com esses coeficientes, já se liga que provavelmente vai fazer o módulo do vetor normal. Beleza? Show. Agora vamos falar de algumas observações. Né? Se eu tiver a distância de uma reta a um plano, tá? Se a reta cortar o plano, a distância é 0. Mas se a reta for paralela, basta você pegar um ponto qualquer, um ponto A, e fazer a distância dele até o plano. E a gente já viu como se calcula a distância de ponto a plano, né? Substitui as coordenadas de ponto A no plano, etc. Então, o que eu quero dizer é que a distância de uma reta paralela a um plano, a distância entre eles vai ser a distância de qualquer ponto da reta em relação ao plano. E se eu tiver a distância entre planos paralelos, a lógica é a mesma. Eu pego um ponto de um plano e calculo a distância desse ponto até o outro. Tá certo? É isso aí. Show. Beleza, pessoal? Então é isso. Então no próximo vídeo eu vou gravar alguns exercícios aí para vocês conhecerem essa matéria. Mas a teoria é essa aí. Valeu? Um abraço, gente. Tchau, tchau.